E aí pessoal, tudo bem com vocês? Na aula anterior eu mostrei como a casca do projeto HTML e CSS está ficando. Agora entrou CSS na jogada. Já fui lá no Figma, né, nosso software de prototipagem, comecei a exportar algumas imagens e já comecei a colocar algumas configurações via CSS para o documento. O importante é vocês irem entendendo também esse fluxo de trabalho, como a gente começa, implementa e finaliza a nossa implementação, tá? Qual que é o objetivo dessa parte 4? Mostrar para vocês essa continuação de configuração dos estilos CSS. Ainda é algo introdutório, mas já vai dar uma boa base de continuidade para vocês, tá certo? Então vamos lá, voltando à nossa aula com bastante CSS. Estão prontos por aí? Como na aula anterior nós colocamos algumas variáveis referentes às cores que serão utilizadas nesse projeto, eu já vou começar com essa problemática a ser resolvida. Eu volto no Figma, pego as demais cores e coloco aqui para que nós possamos dar continuidade, tá? Antes disso, eu só vou remover, né, aqui a questão da cor vermelha que eu tinha colocado como verde para teste na última aula e eu vou retornar para a cor vermelha original, tá? Que é essa B4C4C. Lembrando que esses valores estranhos aqui, na verdade, são valores numéricos hexadecimais. Quem tiver um pouquinho, né, de curiosidade, busca aí no Google ou em alguma outra ferramenta o que são esses números hexadecimais, tá? Mas em síntese são representações numéricas numa outra base numérica, diferente do que a gente conhece, né, da base 10. E com esse hashtag nós temos uma mistura da cor vermelha, verde e azul. E essa mistura nos dá algumas cores em específico, tá certo? E essas cores, obviamente, daí são mostradas na tela pelo seu navegador web. Então o navegador interpreta esse valor numérico e coloca para nós e aplica onde é necessário. Nesse caso eu apliquei aqui, né, com essa variável chamada cor texto vermelha como cor da classe nova profissão. Então vamos aqui colocar as outras cores que são utilizadas. Então são algumas variáveis novas a serem criadas. Voltando ao Figma, eu quero agora me aproveitar dessas cores aqui da parte inferior. São cores da paleta de cores da aplicação, portanto eu também quero utilizá-las. Esse vermelho que está sendo utilizado aqui em cima, ele se parece muito com esse segundo vermelho que está aqui, esse que é um pouco mais claro, tá? Esse tom mais claro. Então eu não vou pegar ele por enquanto, depois eu testo, vejo se esses vermelhos estão batendo. Se não bater, a gente volta e pega aqui. Então eu vou manter aquele tom de vermelho para um vermelho mais claro e agora eu pego esse vermelho mais escuro para eu poder utilizar. Então vem aqui, eu dou 2 cliques, lembrando que isso tudo está agrupado, tá, gente? Por isso que eu estou tendo toda hora que dá 2 cliques, porque ó, esses elementos andam juntos aqui no protótipo, tá vendo? É porque eu agrupo eles, porque isso facilita na hora de organizar o meu protótipo. Feito isso, 2 cliques aqui e na paleta à direita eu tenho ali na aba Fill a cor que eu preciso. Então 2 cliques aqui, Ctrl C, volto aqui, vou dar um Ctrl V, porque aqui é o valor do vermelho escuro. Como eu já tenho aqui cor texto vermelho, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui de cor vermelho, tá? Ao invés de cor texto, vou atualizar o nome da variável aqui, porque eu quero padronizar o nome dessas variáveis. Então, cor vermelho, vou copiar e colar isso aqui também, só que aqui, ao invés de ser essa cor, eu coloco a cor que nós acabamos de pegar lá do Figma, e eu chamo isso de vermelho escuro. Cor vermelho e cor vermelho escuro. Eu vou copiar isso daqui e vou repetir para as outras cores, né? Eu tenho a cor vermelha, eu tenho lá a cor preta, então cor preto escuro. Eu também tenho um laranja, né? Vou chamar essa daqui de laranja e a outra de amarelo, apesar de saber que cada um pode estar enxergando as duas como laranja, tá? Mas só para a gente diferenciar isso daqui. Então vamos lá, cor laranja. E depois a cor amarelo. Vocês podem notar também que eu estou editando 2 vezes ao mesmo tempo, com um cursor múltiplo. Lembrando que para fazer isso, eu estou aqui, ó, né? Nessa área de cursor. Cliquei nessa posição. Se eu seguro o Alt do teclado e clico
na mesma posição na palavra de baixo, eu posso editar as duas ao mesmo tempo. Então eu só deleto aqui, coloco a cor amarelo. Os valores que estão aqui estão todos errados, né? E olha o que eu vou fazer. Então preto, né? Laranja. Tô vindo com Alt e clicando, gente. Ó. Cliquei no final de cada uma dessas. Apago todas, deixo só o cerquilha, só o hashtag. E depois eu venho preenchendo. O preto que eu estou utilizando já está sendo, né, a base do nosso texto. Eu posso repetir esse mesmo valor, mas vamos ver o que está lá no protótipo, né? Eu vou vir aqui então, 2 cliques, ó. Aqui está um valor um pouco diferente, 27, 27, 27. Vou utilizar esse daqui, tá? Para dar uma diferenciada. Então colo ele aqui. Cor preto, opa, eu inverti, né? O preto escuro é aquele que eu peguei. Desculpem, deixa eu só apagar esse daqui. Vou lá pro preto, né, que tá mais claro. Então venho aqui. Poderia chamar de cinza também, né, gente? Não tem problema. Então, ó, aqui é o 3B, 3B, 3B. Então já colei os dois pretos que eu tenho na aplicação. O vermelho já foi, né? Vamos pro laranja claro aqui. Copio e colo ele aqui. No laranja escuro, mesma coisa, né? Aqui é Ctrl+C, Ctrl+V, gente. Tá feito o protótipo. Não tenho que ficar tentando descobrir cor na mão, não. Vem aqui na ferramenta, pega e tá pronto para uso. Então o vermelho, o amarelo claro, que não é amarelo, já falei para vocês, né? E aqui o escuro. Ok. Tenho agora todas as cores que podem ser utilizadas, tá? Já cumpri essa tarefa de criação de variáveis para esse problema. Agora, né, feitas essas variáveis, eu não vou ainda colocá-las para os elementos que eu tenho, tá? Não vou fazer isso agora. Eu vou continuar pensando em algumas coisas mais iniciais da aplicação, essas configurações base, para que então eu comece a pensar na estilização efetivamente. Então eu já tinha falado para vocês, né, sobre esse fluxo de trabalho, que é legal a gente pensar numa sequência. Essa sequência que eu estou mostrando, ela não é obrigatória, cada um de vocês pode se adaptar com o tempo, tá? Eu gosto de trabalhar assim, eu verifico tudo que eu preciso para então depois eu começar a realmente configurar o visual da minha página. Igual para quem cozinha, né? O ideal mesmo nesses programas que a gente vê, né, MasterChef da vida aí, é você preparar os ingredientes que você vai utilizar, o mise en place que falam, né? Para então depois você cozinhar. Você deixa tudo à sua mão e então cozinha. Aqui eu quero deixar tudo que eu preciso à minha mão e depois eu vou cozinhar. No caso, escrever CSS, né? O que eu vou colocar agora como um próximo passo de configuração é a fonte tipográfica que vai ser utilizada na aplicação, tá? Então eu pensei em cores, agora eu vou pensar em tipografia. Texto, qual é a fonte que eu vou utilizar na página? Para isso eu volto no meu protótipo, porque aqui no protótipo eu escolhi uma fonte na hora que eu fui desenhar tudo isso, tá? Então eu vou em qualquer um desses textos, as fontes são as mesmas, o que muda aqui é o estilo de apresentação de cada uma delas. Um desses estilos que nós podemos entender aqui é o estilo itálico, por exemplo. Eu não me recordo de nenhum ponto, né, de utilização de itálico, então eu não preciso me preocupar com esse estilo de fonte para a fonte que eu selecionei. Agora, pesos de fonte e cores eu tenho diferentes aqui. As cores nós já vimos, já colocamos, inclusive o vermelho que é utilizado, né, como cor alternativa para o texto. E eu também tenho aqui alguns textos que estão em negrito. Quando eu falo negrito, eu estou falando sobre o peso da fonte, tá, gente? A fonte ela pode ser negrito e o negrito representa um valor numérico para essa fonte. Depois eu vou mostrar um pouquinho disso para vocês. Quanto maior esse valor numérico, maior é o peso da fonte, ou seja, mais grossa ela é. E quanto menor, obviamente, mais fininha é a nossa fonte, tá? Então eu vou aqui, por exemplo, em Joselito Pereira Borges, dando esses dois cliques, como eu disse para vocês, está tudo agrupado, então eu tenho que ir clicando para acessar. Seleciono só parte do texto e venho aqui, ó. Esse texto está com a fonte Railway, está em negrito, né, que é o bold, com tamanho 32. As outras configurações aqui, né, com os espaçamentos, a altura de linha, não vamos mexer por enquanto. Eu preciso saber qual é a fonte. Se eu for clicando aqui, né, em toda a aplicação, vocês vão ver que a fonte que eu uso é a fonte Railway. Então, eu preciso incorporá-la ao documento web.
E isso de verdade é tranquilo de fazer. Eu já fiz questão de utilizar nesse projeto uma fonte gratuita que está à disposição como Web Font. O que é uma Web Font? É uma fonte específica para que a gente trabalhe nesse contexto web. Então eu não estou numa gráfica imprimindo um panfleto, eu estou fazendo uma página web. Então tem formato de fonte, né, e disponibilização de fontes que funcionam melhor para nossas telas aqui, porque a gente vai fazer dentro de um navegador. Então estou trabalhando aqui num contexto de web fonts, de fontes mais específicas para a web. E nós temos uma empresa que disponibiliza essas fontes de forma gratuita para uso em páginas, em documentos web. Essa empresa ela é um pouco famosa, né? Ela está em tudo que a gente faz, inclusive no mecanismo de busca que vocês mais utilizam. Acredito que vocês já sabem de qual empresa eu estou falando e se mesmo que eu não fale o nome, vocês vão ver daqui a pouquinho qual é essa empresa. Então eu vou colocar aqui Web Fonts Railway, nome da fonte, né? Vou dar um Enter aqui. E por coincidência, né, tem uma empresa aqui que nos sugere essa fonte na primeira posição da busca. Não sei porquê, né? E eu vou me utilizar dessa fonte. Eu posso fazer o download dela para usar na minha máquina. Então se eu estivesse naquele contexto de impressão, né, de gráficas, de produção visual, eu poderia baixar essa fonte e utilizar no Photoshop, Illustrator, no Word, né, no PowerPoint, em qualquer ferramenta. Não é esse o objetivo. Eu não vou baixar uma fonte, tá? Eu quero que essa fonte esteja na web e eu possa utilizá-la. Lembrando que quando você usa uma fonte em um documento web, como HTML, o teu navegador pode buscar a fonte na máquina cliente, na máquina que está executando o navegador. Só que isso não é legal. Eu teria, nesse caso, né, que falar para todos os usuários da página baixarem a fonte em Railway. E isso, acho que ninguém aqui fez isso, né? Nenhum de vocês já fez isso na vida. Baixar uma fonte porque um navegador web ou um site está te pedindo. Não, é quem faz o site que fornece e embute a fonte no produto. Então o nosso papel aqui, né, de trabalhar com web fonts é esse. Eu não vou baixar a fonte, eu vou fazer com que ela esteja disponível nesse ambiente web, em um contexto web. Para isso, eu vou selecionar aqui com esse maisinho quais fontes, ou no caso, quais pesos de fonte eu quero usar. Lembrem-se, as fontes têm pesos e eu falei já para vocês sobre esses valores numéricos. Eles vão geralmente de 100 a 900 e sempre em valores inteiros, tá? Eu não tenho o valor 703 para um peso de fonte, não. Tem o valor 700. Se eu colocar lá no CSS que o peso de uma fonte é 703, o CSS vai arredondar para baixo, o valor mais próximo. Se eu coloco o valor 879, ele vai arredondar para 900. Para essa fonte, o peso 900 é o maior. Tem fontes que vocês vão encontrar que não tem o peso 900 ou que não tem o peso 100. Tá? Isso depende de quem fez a fonte e disponibilizou. Geralmente as fontes que estão aqui no Google Fonts tem desde o peso 100 até o peso 900, tá? São algumas exceções, né, de fontes um pouco mais diferentes, mas em boa parte das fontes que eu já precisei, pelo menos, eu sempre encontrei o peso que eu queria. Além disso, né, além do peso, eu tenho o estilo dela, eu posso baixá-la ou disponibilizá-la em itálico. Já mostrei lá no Figma que nós não temos nenhum texto em itálico, pelo menos batendo o olho eu não encontrei nada em itálico. Então vamos lá, eu sei que tem parte do texto que a fonte fica mais fininha, então eu vou marcar aqui a fonte no tamanho 100 para eu fazer alguns testes. Tamanho 200, o tamanho 400 e o tamanho 700. Tenho 4 tamanhos aqui para utilizar. Eu não costumo marcar todos porque cada um desses tamanhos é baixado assim que a sua página é carregada. Obviamente isso acontece num primeiro uso do site, tá? Na primeira vez que você vai usar. Mas se você coloca muitos formatos, muitos pesos, você faz com que essa taxa de download aumente com o tempo, tá bom? Então é bom evitar você carregar fonte que você não vai usar. Eu vou até olhar lá depois se eu preciso das 4 mesmo. Pode ser que eu fique ou com a 100 ou com a 200, depois eu posso excluir isso e o site deixa de utilizar um desses 2 pesos. Feito isso, né, eu já fiz a seleção dos pesos que eu quero, eu vou aqui na seção Embed. É aqui que eu copio e colo o que é necessário para a nossa aplicação entender qual é a fonte que está sendo utilizada.
Isso vem pronto, gente, vocês não tem que criar isso do zero nem nada não, é copiar e colar. Temos duas maneiras de fazer essa importação, via link com HTML ou via @import, que é com CSS. Aqui via link tende a ser um pouquinho mais rápido, só que a diferença, gente, é mínima, tá? É mínima. Então, para eu não sujar tanto o código HTML, eu vou fazer a importação via CSS. Então, eu copio esse @import até o ponto, né, e vírgula aqui. Então, dou um Ctrl C. Volto no meu código CSS. Na parte superior eu colo essa importação. Eu estou colando aqui em cima porque o CSS ele é lido de cima para baixo. Então, se esse comando é lido antes dos outros, é provável que, né, a gente carregue essa fonte antes de aplicar os efeitos posteriormente, tá? E é exatamente disso que a gente precisa. Dei um Ctrl S aqui só para a gente ir mantendo o arquivo salvo. Volto porque eu ainda tenho que copiar as regras de aplicação dessa fonte nos meus elementos. Então, notem aqui, ó, eu vou copiar esse font family, que me fala qual é a família de fonte que vai ser utilizada, e eu vou colar agora no documento, tá? Onde eu colo isso daqui? Gente, você não pode colar aqui direto dentro do seu CSS, porque dessa forma você não está atendendo a sintaxe CSS que é necessária e você não está aplicando para ninguém essa fonte. Ah, mas eu estou jogando aqui, não tem que aplicar para todos? Não necessariamente, e não é assim que você aplica essa fonte para todos os elementos. Tem formas, né, de se fazer isso, mas definitivamente colar aqui não é a solução. Então eu vou aplicar de uma forma mais padronizada. Eu vou aplicar para o documento HTML inteiro. E já vou aproveitar, porque em navegadores antigos pode ser que eu não consiga aplicar para o documento HTML inteiro só colocando a seleção HTML. Eu também vou colocar a seleção Body. Lembrando que Body é o corpo do documento. Então eu estou aplicando, eu estou na verdade forçando aqui, né, para o documento HTML inteiro e para o corpo desse mesmo documento eu vou aplicar uma fonte. Então eu coloco aqui a fonte que eu estou utilizando. Vou salvar isso daqui e vamos ver como está a nossa página web agora. Volto para ela, né? Ela era assim e com a nova fonte melhora um pouquinho. Não tá linda e maravilhosa nem nada disso, mas já temos a fonte que vai ser utilizada e ela foi aplicada para todos os contextos, inclusive as fontes que estão em negrito. Da forma que tá bacana. Já tá um resultado muito próximo em termos de tipografia com o que foi colocado lá naquele protótipo dentro do Figma, tá? Então aqui está o protótipo do Figma. Então vocês notem, estamos com a mesma fonte, a diferença obviamente é o alinhamento de texto, né? Isso tudo ainda tem que ser refeito, tá? Mas um passo já foi dado, vocês já sabem utilizar web fonts. E busquem sempre utilizar, né, fontes como essas que eu apresentei para vocês. Aqui no Google Fonts as possibilidades são inúmeras. Aqui tem fonte para você utilizar na web de forma bem tranquila, tá, gente? Não precisa caçar nada fora daqui não. Então deem uma vasculhada, quando vocês forem reproduzir o que eu estou fazendo, podem usar outra fonte para vocês verem qual é a diferença visual, tá? Então eu acabei escolhendo uma fonte sem serifa. Uma fonte com serifa é algo desse tipo aqui, essa fonte Pedana é uma fonte que tem serifa. Essas arestas, né, essa decoração das fontes depende muito do contexto. Essas fontes que eu estou mostrando como a Pedana são boas para leitura, tanto que em livros vocês veem fontes nesse sentido, tipo um Times New Roman, né? Agora, para documentos web em que você busca um layout um pouco mais minimalista, você tende a tirar a decoração da fonte. Você tira a serifa, por isso uma fonte sans serif, sem serifa, tá bom? Então eu estou usando a Railway, que é uma fonte sem serifa. E o resultado, por hora, é este daqui. Além da alteração das fontes, existem algumas configurações iniciais que eu quero trazer. A próxima é a seguinte. Notem que nesse documento eu tenho espaços padrão, espaçamentos, margens e até um recuo aqui, né, desses elementos com relação à borda do navegador, que são colocadas automaticamente.
Esses são os estilos padrão do seu navegador. Se eu vier aqui em qualquer elemento, der um clique direito e for em inspecionar, o seu navegador vai mostrar qual é esse elemento e vocês vão notar que o estilo padrão foi colocado pelo próprio navegador. Tá aqui, ó, User Agent Style Sheet. É o estilo padrão que foi aplicado para as suas tags. O elemento H1 já tem algumas margens aqui, vocês estão vendo, ó, de 0.67 EM. Só um adendo aqui, um EM é igual a 16 pixels, que é o tamanho de fonte padrão do seu navegador. Se você for nas configurações do seu navegador e trocar esse tamanho de fonte padrão, um EM deixa de ser 16 pixels e passa a ser o tamanho de fonte que você alterou para o seu navegador. Existe o REM, que é o Real EM, que vai ser sempre 16 pixels. Então, um REM é sempre 16 pixels, mesmo que você vá no seu navegador e altere esse tamanho de fonte, tá? Então são diferenças aí, medidas que a gente não vê muito. Por que que esse valor EM ou REM é muito usado? Um REM é 16 pixels. 16 pixels é o tamanho da fonte. O tamanho da fonte é, na verdade, a altura dessa fonte. Então é como se eu entendesse que um REM é, na verdade, a altura de uma linha de texto. E isso é legal quando a gente está fazendo medidas. Se eu quisesse, abaixo do Joselito, pular 4 linhas, eu teria que colocar aqui 4 vezes, né, de margem a altura de uma linha do meu contexto. Sabendo que um REM é 16 pixels e 16 pixels é a altura da linha nesse documento, eu colocaria, por exemplo, uma margem inferior de 4 REM. Então eu teria 4 linhas puladas depois do nome Joselito. Mas o intuito, quando a gente está começando, é zerar todos esses espaçamentos padrão. Feito isso, né, eu volto então para o nosso código CSS e eu vou zerar essas medidas. Para zerar essas medidas eu faço o seguinte, eu faço a seleção asterisco, abro e fecho parênteses, porque esse asterisco seleciona tudo que está no seu documento. Então é uma seleção universal. E nessa seleção eu vou fazer algumas alterações. Eu vou zerar o padding, lembrando que o padding é o espaçamento interno de um texto. Então você tem a borda do elemento, dentro das bordas você tem o espaço interno, que é o padding, e fora das bordas você tem a margem. Aqui eu estou alterando o espaço interno, eu zero para todo mundo. E também vou zerar a margem, zero para qualquer margem de qualquer elemento. Então a tendência aqui é que a gente junte tudo, todos os elementos se juntem de alguma maneira e depois eu dou os espaçamentos que eu quero. Eu não quero usar os espaçamentos padrão no navegador. Então Ctrl S, né? Salvei esse documento, volto para o navegador e vou dar um F5 aqui, ó. Juntamos tudo, tá tudo coladinho. Agora sim eu julgo que eu estou num passo muito bom para começar a voltar no protótipo, ver quais são os espaços que eu preciso e começar a estilizar efetivamente esse documento. Só que antes de estilizar, eu estou com algumas pendências aqui HTML. As fotos ainda não aparecem, os ícones que eu coloquei, né, no protótipo ainda não aparecem e esses links também têm que ser arrumados. Então vamos colocar as fotos pelo menos, né? Volto aqui para o código. Não é mais CSS, agora é estrutura. Eu estou me tratando, né, de um documento web, então eu não estou falando da beleza dele mais, e sim da estrutura dele. E eu vou começar a preencher os elementos de imagem que são utilizados. Lembrem-se que eu criei uma pasta chamada IMG e dentro dessa pasta eu coloquei as imagens que eu preciso. Então nessa primeira posição, aqui na linha 11, eu tenho a imagem do logotipo do currículo. Por isso que é bom também colocar um texto alternativo. Eu sei que imagem está aqui, eu não preciso abrir o arquivo. E o nome do arquivo que você escolhe também é importante, né? Tem gente que coloca abc.png. O que é ABC, gente, no nosso contexto aqui? Não é nada, tá? Então eu já sei qual imagem eu quero. É a imagem, né, chamada ícone-currículo. Ícone-currículo.png. Se eu salvar e for lá tentar ver essa imagem, não vai funcionar.
tá? Porque eu preciso indicar qual é o local dessa imagem e não apenas o nome da imagem. Como essa imagem não está na mesma pasta do index.html, eu não posso só usar o nome dela. Eu tenho que acessar a pasta da imagem e então chamar o nome da imagem. Então para isso eu coloco o nome da pasta, que é img, e eu coloco barra, porque até o próprio editor me sugere quais são as imagens a partir de agora, porque ele já identificou que nós estamos dentro da pasta img, e dentro dessa pasta ele busca as opções de aplicação. Salvei, vamos dar uma olhada se está funcionando. F5 aqui, e lá está a fotinho, né, o íconezinho que nós fizemos lá no Figma. Vou colocar todos os outros agora, né? Então vamos lá, o trabalho é o mesmo. Então a foto do Joselito é a foto chamada profile.jpg. Eu já tinha dito para vocês, né, que a foto de profile não tem um fundo transparente nem nada disso, por isso eu estou usando o formato JPG. E está na pasta img. Salvei. Aqui está ela. Volto para o documento e lá no nosso rodapé agora eu tenho os ícones a serem colocados. Vou segurar o Alt, clicar aqui, aqui, aqui e aqui e digitar img barra, porque, né, eu já consigo digitar as 4 vezes aqui e fica mais fácil. Então ícone hífen, porque todas essas imagens começam com o texto ícone, então eu não coloquei esse nome à toa, né, gente, porque ajuda bastante na hora da gente identificar qual é a imagem e na hora de escrever o código isso ajuda também. E vou preencher aqui quais são os ícones. Ícone endereço, ícone telefone, ícone site e ícone e-mail. Salvei e vamos voltar ao documento. Dei o F5 e não vai aparecer na tela para vocês. Deixa eu só clicar e arrastar, ó. Cliquei em um dos ícones e arrastei para vocês verem que tem imagem lá sim. Só que essa imagem é branca e cada um desses elementos tem um fundo, né? Então, por enquanto não vai aparecer. Vai começar a aparecer quando eu começar a preencher esses fundos, tá bom? Agora, a correção final que eu vou fazer é a correção dos links que são utilizados aqui para nós. Eu tenho um link aqui para endereço, eu tenho um link para telefone, eu tenho um link para site e eu tenho um link para e-mail. Vou pelo site, que é o mais tranquilo. Quando eu tenho um link de referência a um site, eu só coloco o protocolo de acesso. No caso desse site aqui de teste, eu vou por um http e o endereço do site. Ctrl C e Ctrl V aqui. Com isso, vou salvar. E aqui no navegador, ó, deu um F5, né? Quando eu passo o mouse sobre o link, já aparece ali na barra inferior qual é esse link. Se eu clicar, eu vou abrir. Obviamente essa página não existe, por isso não foi possível acessar esse site, né, igual o navegador está dizendo, só que ó, a gente tentou acessar. Esse endereço aqui, tá, ele foi colocado diretamente aqui com o protocolo via href, é a referência para esse endereço. Uma coisa legal a se fazer nesse caso é o seguinte: nós saímos do currículo original, não saímos? Eu vou voltar para ele. Eu queria que quando fosse clicado nesse link eu fosse para uma aba externa e não saísse do currículo. Para isso, aqui no próprio href, né, no próprio elemento A, após o href, eu vou colocar o target como sendo underline blank. Isso vai forçar a abertura desse link em uma aba nova, em uma aba em branco, por isso do blank. Agora, atualizo, quando eu clicar no link, ó, uma nova aba foi aberta. Eu ainda tenho a aba original aberta. Então vamos fechar esse aqui, fechar o Google Fonts também, não vou utilizá-lo mais. Então o link para o site definido, fácil de fazer. O ícone do telefone, né? Muita gente tem dúvidas. Uma dúvida que eu recebi, por exemplo, é o seguinte: quando eu for fazer algo para telefone, só funciona no navegador do celular? Não, gente. Dependendo do sistema operacional que você tá, ele tem um software para gerenciar ligações. Eu estou aqui, né, no sistema operacional da Apple, o macOS X. Nesse sistema operacional eu posso usar o FaceTime, que está ligado ao meu celular. Então se eu coloco aqui Tel
dois pontos e um telefone, vou pôr aqui o código do país, que é mais 55, o 67, que é o telefone local, e vou copiar esse número de telefone, colar aqui na frente, vou tirar o hífen, isso é importante, e vou salvar. A ideia é que esse link seja o link para um telefone. Se seu sistema operacional tem um software que gerencia essas ligações para telefone, o navegador chama esse software e passa esse telefone como base. Vou salvar e vou testar para que vocês vejam. Então, dei aqui o F5, fui no telefone, cliquei. Tá? Ele, ligar usando FaceTime. Não vou fazer essa ligação, tá? Mas vocês podem ter a certeza de que isso funciona também no navegador web de computadores. Eu estou no notebook gravando essa aula. Se você tiver no celular, ele vai tentar ligar do próprio celular, tá? Então, não é só para celular isso daqui. Então, TEL, dois pontos e o número de telefone. Eu acho importante colocar o código do país, né? Deixa o número certinho para que a ligação seja realmente feita. Lembrando que você pode estar recebendo uma ligação de fora do país, por isso que é legal colocar esse mais 55, que é o código internacional para o nosso país. O endereço eu vou deixar por último aqui, porque eu tenho que ir lá em algum software de mapas para eu poder fazer essa ligação. Vamos aqui para o e-mail. Vocês notem que no de telefone eu fiz tel, dois pontos, e no de e-mail eu faço mail to, dois pontos, e o e-mail que eu quero na frente. Então eu vou copiar esse e-mail, vou colar ele aqui, vou salvar, volto aqui no navegador, dou um F5, e quando eu clicar no e-mail, ele tenta abrir o meu aplicativo de e-mail do sistema operacional. Eu não uso ele aqui, né? Não vou abrir o meu aplicativo Mail, mas tem gente que usa o Outlook, que usa outros softwares para gerenciar esses e-mails pessoais. Então é legal deixar isso aqui pronto. Se a pessoa não usa, ela pode vir aqui e copiar o link também, tá, gente? É só dar um Ctrl C aqui, vai no lugar e cola. Mas para quem já usa o gerenciador, é legal deixar isso aberto. No celular isso é legal também, gente. O celular sempre tem ali um gerenciador de e-mails. Você pode não usar, mas ele está lá. Se a pessoa clicar nesse link, ele vai abrir o gerenciador de e-mails do celular. Então é algo bem bacana também. Uma vez que eu tenha colocado esse e-mail, o último passo, e um pouquinho mais complexo, é a colocação desse endereço. Esse endereço, por incrível que pareça, existe aqui em Dourados, tá? Eu já joguei ele no Google Maps, vou fazer isso aqui para vocês verem, né? Então eu vou lá no Google Maps e vou colar esse endereço, vocês vão ver que ele realmente existe, tá? Isso foi uma baita de uma coincidência, ele tá aqui. E eu quero incorporar esse endereço lá na nossa página web. Então o que eu vou fazer? Uma vez que ele foi encontrado aqui, eu vou copiar esse texto que está na URL do Google Docs, por isso que foi algo um pouco mais complexa, né? Vou copiar ela daqui até aqui, tá? Ctrl C. E eu vou colar ele aqui, pelo menos por hora, né? No meu href. Não é esse aqui o endereço que eu vou colocar, tá? Eu vou colocar algo aqui antes também desse endereço digitado para que vocês consigam ver qual é a melhor forma de chegar nesse endereço. Eu fiz uma busca há um tempo atrás, isso é importante que vocês façam também, porque ninguém sabe tudo, né? De como eu faço para ligar esse endereço que eu peguei ali em um elemento link. Então eu fui buscando, How to link Google Maps to Anchor HTML, e eu encontrei isso aqui, gente, no Stack Overflow. Vocês vão usar ou já usam muito Stack Overflow. Uma das respostas é a seguinte, no seu href, coloque isso daqui até esse igual, e na frente do igual, tem que igual, você põe qual é o endereço. Então eu só vou copiar esse texto, vou voltar aqui e vou colocar na frente daquele endereçozão que a gente verificou, tá? Vou salvar e vou testar. Eu volto na minha página web, dou um F5, vou lá no endereço, eu vou clicar, ele vai me redirecionar para o Google Maps. Ele está carregando, e ele me redireciona aqui para o Google Maps naquele endereço. Deixa eu só verificar, ele colocou, Rua José Luiz. Ele veio um conteúdo a mais aqui, gente. Então eu acho que colar isso daqui não vai ser o melhor caminho. Então vou fazer o seguinte, eu vou modificar esse endereço que foi copiado lá e vou deixar aqui até o Dourados MS. Vamos fazer um teste e verificar o que acontece. Então tira esse baita endereço grandão aqui, salvo
volto aqui pro meu documento, dou um F5 e vou clicar no endereço. Feito. Funcionou, gente. Então, quando vocês forem copiar o endereço, não precisa copiar ele inteiro, não. Copiem até o estado, né, da federação, até o MS, ó, que seria essa partezinha aqui. Tá? Então é a rua, o número, o local e cola lá no seu HTML. Tá? Então um pouquinho mais tranquilo. E lembrando que antes você tem que colocar a API, né, do Google aqui para acessar o mapa. Por isso o endereço do Google Maps com o Q igual e na frente qual é o endereço que vai ser acessado. Além disso, eu também vou colocar aqui o target underline blank para que eu abra o Google Maps em uma nova aba. Salvei, só para fazer o último teste e a gente finalizar. F5 na página, vou clicar no endereço e em uma nova aba, né, eu abro esse endereço já com o Google Maps. Se a gente tiver no celular, ele vai abrir o navegador do celular ali com uma nova aba e vai possivelmente tentar te redirecionar para o aplicativo de mapas. Mas o endereço tá aqui, o mesmo endereço que eu falei para vocês que coincidentemente existe na cidade de Dourados. Não sei quem mora lá, mas existe alguém lá. Enfim, gente, fizemos alguns preparativos aqui. Completei sessões que estavam incompletas, né, como os links que foram colocados, as imagens do documento já estão aqui e nosso CSS está prontinho para encaminhar-se. Agora, já tenho todas as cores que são necessárias, já zerei os estilos padrão do navegador, que é margem e padding. Tem outros para gerar, mas para começar isso aqui já está bem bacana. Coloquei uma nova fonte para a gente aplicar no documento e a cara dele já está melhorando, tá? Não tem nada a ver ainda com a imagem original que nós prototipamos, mas já se parece mais do que na aula anterior. E é assim que a coisa vai, gente. De aula a aula e você, de dia em dia que pratica, as coisas tendem a melhorar. Tem dia que você empaca, tem dia que dá mais trabalho, mas no fim, sempre você vai conseguir de alguma maneira evoluir. Mesmo que errando bastante, porque é aí que você vai aprender. Vocês viram que na hora que eu fui achar o link ali, não funcionou de primeira. Isso acontece com vocês também. Ninguém sabe tudo e ninguém vai lembrar de tudo quando está fazendo. Então, usem o Google, usem Stack Overflow, usem a cabeça de vocês, conversem com os colegas, com os professores, para que vocês consigam tornar-se cada vez mais completos, tá bom? Essa é a nossa dica de hoje aí. O restante desse documento, obviamente, fica para a nossa próxima aula. Um abração para todos vocês e até a nossa próxima aula.